as minhas experiências, as minhas conquistas, as minhas perdas, os meus erros, os meus acertos, enfim, tudo que eu aprendi na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, tudo isso me dá o direito de escrever um livro. E eu sei que com esse livro, através da história da minha vida, eu vou abençoar muitas pessoas. Então o propósito da sua vida passa a ser escrever um livro, que através das suas experiências, esse livro vai abençoar muitas pessoas. Então você passa muito tempo da sua vida se dedicando, porque você não quer que seja um livro qualquer, seu livro tem um propósito. Depois de muito tempo de empenho, depois de muito tempo de dedicação, o seu livro, ele fica pronto. E você pega o seu livro nas mãos, você fica ainda mais empolgado, você fica mais apaixonado pelo seu livro, e você pensa assim, eu sei que esse livro, através da minha vida, ele vai abençoar muitas pessoas. O tempo passa, e um dia você decide fazer uma visita na casa de uma pessoa que você sabe que comprou o seu livro. Enquanto você está indo para a casa dessa pessoa, você está pensando todo empolgado. Eu vou chegar lá, e essa pessoa ela vai me receber com alegria, e essa pessoa ela vai começar a contar para mim o que ela aprendeu com as minhas conquistas, o que ela aprendeu com os meus erros, o que ela aprendeu com a minha vida espiritual, o que ela aprendeu com a minha vida profissional, enfim, você vai todo empolgado pensando que o seu livro ele abençoou a vida daquela pessoa. Você chega na casa daquela pessoa, você entra e você se depara com o seu livro. O seu livro está lá. O livro que você tanto se dedicou, o livro que você tanto amou, ele está lá. O livro que você fez com o propósito de abençoar a vida daquela pessoa, ele está lá. Mas ele está servindo de apoio a uma mesa quebrada. Ou o livro que você tanto se dedicou, que você abriu o seu coração, que você gastou tempo para abençoar a vida de outras pessoas, ele está lá, mas ele está jogado num canto cheio de poeira. Qual seria o seu sentimento? Eu creio que você ficaria triste, porque você não gastou tanto tempo da sua vida para escrever um livro, para ele servir de apoio a uma mesa quebrada. Você não gastou tanto tempo da sua vida, você não abriu o seu coração, você não contou as suas experiências para fazer um livro, para ele ficar jogado num canto cheio de poeira. E por ele não estar vivendo o propósito pelo qual ele foi feito, você ficaria triste. Eu creio também que esse é o mesmo sentimento de Deus, quando ele olha para você e vê que você não está vivendo no propósito pelo qual ele te criou. Uma pessoa que ama a Deus, ela precisa entender que ela não veio a esse mundo para conquistar uma casa ou um carro. Uma pessoa que ama a Deus, ela precisa entender que ela não veio a esse mundo para conquistar riqueza, para ser feliz, para conquistar o diploma. Mas uma pessoa que ama a Deus, ela precisa entender que ela veio a esse mundo com um propósito. O propósito é se parecer com Jesus. Esse é o propósito de toda pessoa que ama a Deus, é se parecer com Jesus. E ao longo da vida, uma pessoa ela pode se tornar muitas coisas. Como por exemplo, uma pessoa ela pode se tornar um pastor. Alguém que dedica a sua vida para servir a Deus e abençoa a vida de outras pessoas com a sua vida espiritual. Ao longo da vida, uma pessoa ela pode se tornar um missionário. Alguém que sai pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus. Ao longo da vida, uma pessoa ela pode se tornar um médico, alguém que ajuda a salvar vidas. Enfim, ao longo da vida, uma pessoa ela pode se tornar muitas coisas. Um advogado, um juiz, um presidente, um jogador de futebol. Mas não existe nada mais bonito, não existe nada mais importante do que uma pessoa se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Nem todas as pessoas elas vão ser um pastor, nem todas as pessoas serão um missionário, nem todas as pessoas serão um médico, mas todo aquele que ama a Deus é possível ser a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Se você é uma pessoa que ama a Deus, é possível você se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Não porque você é uma pessoa boa, não porque você tem um coração bom, mas porque Deus é fiel. Deus é um Deus de graça. E Ele faz todas as coisas cooperarem para que isso aconteça na sua vida. Então a pessoa que ama a Deus, ela precisa entender isso, que o propósito da vida dela é se parecer com Jesus. Amém. Esse versículo, Romanos 8:28, é um versículo muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo muito conhecido. Ele é um versículo muito usado em camisetas, em adesivos, em frases, já virou música. Mas na maioria das vezes esse versículo, ele é usado de uma forma errada.
Vamos imaginar a cena. Imagine um homem triste, um homem chateado. Chega o seu amigo e pergunta para ele. Chega o seu amigo e pergunta para ele: por que você está triste? Por que você está chateado? Ele fala: olha, eu estou chateado porque eu perdi o emprego, eu fui demitido. Então o amigo vira para ele e fala: olha, não fica triste não. Você perdeu esse emprego porque Deus está preparando o melhor para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Imagine uma moça triste, imagine uma moça chorando. Chega a sua amiga e pergunta para ela: o que aconteceu? E ela fala: olha, eu estou triste porque o meu namorado terminou comigo. Então a amiga fala para ela: olha, não fica triste não. Você está triste, você perdeu um namorado, mas Deus está preparando o melhor para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo muitas vezes é usado assim, como se fosse um final feliz. Muitas pessoas entendem que esse versículo está dizendo o quê? Hoje acontece uma coisa ruim na sua vida, para amanhã acontecer uma coisa boa. Hoje você está chorando, para amanhã você sorrir. Mas não é bem assim que esse versículo está dizendo. O que esse versículo está dizendo é que Deus faz todas as coisas cooperarem para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E o propósito de Deus é que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus. E para isso ele usa até o sofrimento. A palavra de Deus, ela não diz que todas as coisas elas cooperam para você receber uma cura, um milagre, embora tudo isso seja importante. Se hoje você está passando por um sofrimento, se hoje você está doente, se hoje você está passando por uma crise no seu casamento, com certeza você deve orar pedindo um milagre para Deus. Ele é o nosso Pai amoroso, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas o maior propósito da nossa vida é nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. E para isso Ele usa até o sofrimento. Nós precisamos entender que todo milagre que Deus ele nos faz nessa vida vai ficar aqui. Mas existe um propósito maior. A Bíblia fala que Deus ele tem um sonho de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E para isso Ele usa até o sofrimento. Os problemas que você está enfrentando hoje, Deus ele usa isso de alguma forma para trabalhar no seu coração, no seu caráter, para tornar você a imagem e semelhança de Jesus. Quem foi Jesus? A Bíblia diz que Jesus, embora sendo Deus, ele veio esse mundo como um homem, e aqui ele viveu uma vida santa, sem pecado. Ele foi obediente ao Pai, se submeteu ao Pai até a morte de cruz. Jesus ele morre na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, ele recebe um corpo glorificado, e hoje ele está à destra do Pai. Então o maior bem que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da pessoa que ama Deus, é que a gente viver uma vida santa, separada do pecado, separada desse mundo, é ser obediente ao Pai, se submeter ao Pai. E um dia nós vamos morrer, mas juntamente com Jesus nós vamos vencer a morte. Nós vamos receber um corpo glorificado, livre de doença, livre do cansaço, e nós vamos passar a eternidade ao lado de Deus, e Deus será tudo em todos. Esse é o maior bem que você pode receber, e é para isso que Deus faz todas as coisas cooperarem para que isso aconteça na sua vida. Então, já que nós aprendemos que Deus ele faz todas as coisas cooperarem para que você se torne a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos entender o que significa isso. O que significa quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Em primeiro lugar, nada é por acaso. Muitas pessoas elas acreditam no acaso. Tem pessoas que pensam que o mundo ele surgiu por acaso, que um dia houve uma explosão e de repente o universo apareceu. Tem pessoas que acreditam na sorte, no azar, mas a verdade é que não existe sorte, não existe azar, o que existe é um Deus soberano, que governa todas as coisas, e faz todas as coisas cooperarem para que a sua palavra se cumpra, porque Ele não mente, Ele não pode mentir. Não existe acaso. Eu me lembro que em meio ao meu sofrimento, quando eu comecei a perder a visão, por causa desse problema, na medida que eu ia deixando de enxergar, eu ia sendo privado de muitas coisas. Muitas coisas que eu gostava de fazer, eu tive que deixar de fazer. Em meio a esse sofrimento, eu pensava que a minha vida era em vão. Eu pensava que não tinha sentido eu existir. E por eu pensar assim, muitas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida. Mas um dia eu aprendi que houve um momento na eternidade que Deus ele decidiu criar o homem. Mas Deus ele é onisciente, Ele sabia que se Ele criasse o homem ia pecar. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele foi pego de surpresa, que Ele não sabia que o homem ia pecar, mas Deus ele sabia que o homem ia pecar. Mas Deus, se Ele criasse o homem, então Ele ia ter um problema, porque Deus é santo, Ele não tem comunhão com o pecado.
Mas Deus ele nos amou tanto, que antes dele criar o primeiro homem, que antes dele criar esse mundo, Jesus se esvaziou. Em 1 Pedro 1,18 fala que ele se tornou o Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo. Então antes de Deus criar a humanidade, Jesus ele se sacrificou, ele pagou o custo da nossa existência. Hoje eu sei que a minha existência ela foi paga pelo sangue de Jesus. Eu não vim esse mundo em vão, ninguém vem esse mundo em vão. Mas há muitas pessoas que, como eu, um dia pensei, hoje estão pensando isso. Há muitas pessoas que estão agora em um bar, ou numa casa de prostituição, ou até mesmo dentro da igreja, pensando, a minha vida não tem sentido, eu vim esse mundo em vão. Mas essas pessoas precisam saber que ninguém vem esse mundo em vão. A nossa existência foi paga pelo sangue de Jesus. E além da nossa existência ser paga pelo sangue de Jesus, Deus ele nos criou com um propósito, de nos parecer a imagem e semelhança de Jesus. Então nada é por acaso. Em segundo lugar, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é saber que o sofrimento não é em vão. Ninguém gosta de sofrer, nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de passar por problemas, porque o sofrimento, ele nos traz dor, nos traz angústia, desespero. E muitas vezes nós pensamos assim, se eu começar a servir a Deus, se eu fizer tudo certinho, se eu começar a orar, se eu começar a ir à igreja, a ler a Bíblia, se eu começar a jejuar, se eu der o dízimo, se eu obedecer, se eu fizer tudo certinho, Deus ele vai me poupar do sofrimento. Mas Jesus ele nunca disse isso. Jesus ele nunca disse, me siga e você não vai sofrer. O que Jesus disse foi, eu estarei contigo todos os dias. Amém. Então uma pessoa que ama a Deus, ela precisa entender que o sofrimento que acontece na vida dela não é em vão. O sofrimento que está acontecendo na sua vida hoje, de alguma maneira ele vai cooperar para o bem, para que você se torne a imagem e semelhança de Jesus. Amém. É claro que se você está sofrendo hoje, você deve pedir um milagre, orar, pedir para Deus um milagre, o que está acontecendo na sua vida. Mas você precisa entender que, em primeiro lugar, esse sofrimento, o propósito dele é tornar você a imagem e semelhança de Jesus. Eu me lembro que, em meio ao meu sofrimento, muitas vezes as pessoas tentavam me consolar, dizendo, Jean, você nasceu com esse problema, você nasceu com essa deficiência, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Ele vai te curar e você vai servir de testemunho para as pessoas. Mas eu não entendia. Eu não entendia como que algo que me fazia sofrer podia ser um propósito de Deus. Mas hoje eu entendo que essa deficiência que eu tenho, o propósito dela não é cura. O propósito dela é que eu me pareça com Jesus. Amém. E se eu creio que Deus ele pode me curar, mas ele só vai me curar para que eu me pareça com Jesus. Mas se ele vê que é com esse sofrimento que eu vou me tornar a imagem e semelhança de Jesus, eu vou continuar com essa deficiência. Porque o propósito da minha vida é ser semelhante a Jesus. E esse é o propósito da nossa vida. Porque Deus ele tem um sonho de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu quero participar dessa família. Em último lugar, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus tem a ver com a nossa realização. Muitas vezes nós pensamos assim, eu só vou me sentir realizado, eu só vou me sentir feliz o dia que eu tiver uma casa, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu acumular muitas riquezas. Mas se você é uma pessoa que ama a Deus, você só vai se sentir feliz por completo o dia que você estiver vivendo o propósito pelo qual Deus te criou. Amém. Ele te criou para você ser a imagem e semelhança de Glória Jesus. A Deus. Por isso que Paulo disse que ele sabia ser feliz no muito e no pouco. Paulo entendia que o propósito da vida dele não era acumular riqueza, não era viver uma vida sem problema, mas o propósito da vida dele era se parecer com Jesus. E por ele viver aquele propósito, ele sentia uma alegria que não dependia da circunstância. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus e hoje você está sentindo triste, vazia, talvez seja que você não está vivendo aquele propósito pelo qual Deus te criou. Deus te criou para você ser a imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. Então, o que eu quis passar na mensagem hoje, em primeiro lugar, a nossa vida não é em vão. Nós não estamos jogados por acaso, existe um Deus soberano que governa todas as coisas. Ele faz todas as coisas cooperarem para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E o propósito de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ele usa até o sofrimento